Cumprimento a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindos em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, te convido a você se inscrever em nosso canal. Tá abaixo aí, se inscreva-se. Aperte seu dedo, compartilhe para outras pessoas também serem edificadas. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, nós vamos continuar a sequência de estudo da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse terceiro trimestre da classe de adultos da revista CPAD com o seguinte tema: os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecede a volta de Jesus Cristo. Amados queridos irmãos, nós vamos estudar a lição 5. Você que tem a revista da Escola Bíblica Dominical, abra na lição 5. E você que não tem a revista, mas tem a Bíblia, é bom ter os dois, a palavra de Deus e a revista, amém? O seguinte tema: a sutileza do materialismo e do ateísmo. Então nós vamos falar sobre esse assunto. Antes de nós entrarmos nesse assunto, nós vamos falar para os irmãos estudar a lição 1, a lição 2, a lição 3, a lição 4 para entender a lição 5. A lição 1, nós estudamos sobre a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. Então, nós falamos sobre as armadilhas, as estratégias que Satanás ele se levanta contra a Igreja do Senhor. Então, a igreja precisa estar preparada, precisa vencer as sutilezas de Satanás. Aqui nós vemos que a palavra sutileza é um adjetivo que qualifica uma pessoa ou algo delicado, meio suave. Então, a lição 2, nós estudamos sobre a sutileza da banalização da graça. Nós vemos que a palavra graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos essa graça, mas Jesus Cristo ele pagou por nós ali na cruz do Calvário. Então aqui fala que a graça de Deus não é barata. Ela quer arrependimento, novo comportamento, ou seja, uma nova vida em Cristo. A lição 3, nós falamos sobre a sutileza da imoralidade sexual. Nós falamos sobre o sexo. Nós sabemos que o sexo dentro do casamento ele é abençoado. Fora do casamento é pecado. Aqui fala que é pecado contra o corpo. Nós falamos sobre o adultério, falamos sobre a prostituição. A lição 4, nós falamos sobre a sutileza da normalização do divórcio. Nós falamos que o casamento, ele é para toda a vida. Então, nós vemos aqui, aqui na lição, desenho de duas alianças. Uma aliança quebrada. Nós vemos que o homem pode separar, mas Deus não separa. Nós vemos que o divórcio, amado querido, o homem pode divorciar, mas não pode casar novamente. Então nós vemos que aqui fala que Deus odeia o divórcio. Então, amados irmãos, Deus odeia a prostituição, Deus odeia o adultério. E hoje, amados queridos irmãos, vamos continuar a falar sobre o assunto, sobre a sutileza. Sabemos que a sutileza é o engano. Satanás veio com a sua estratégia para enganar a igreja do Senhor. A Bíblia diz que é enganar até os próprios escolhidos. Então nós vamos falar sobre duas palavras aí, do materialismo e do ateísmo. Vamos falar na frente aí, o que significa a palavra materialismo e ateísmo. O textuário ou o texto bíblico fala o seguinte: porque as suas coisas invisíveis dessa criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entende, claramente se vê pelas coisas que estão criadas para que eles ficam inexcusáveis. Vamos ler aqui Romanos 1:20. Você que tem a Bíblia em casa, é bom você tenha a Bíblia e a revista para estudar, para nós entendermos a palavra de Deus. Amém? O texto é Romanos 1, versículo 20. Vamos ler aqui. Que fala o seguinte: porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que são criadas para que eles ficam inexcusáveis. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus ele criou desde o princípio da criação. Nós lemos lá o primeiro livro de Gênesis, no começo do livro,
que fala o seguinte: no princípio criou Deus os céus e terra. Nós vemos que antes Deus já existia, antes da criação. Aqui fala, ele criou os céus e terra, então ele criou o espaço, a terra, a matéria. Então aqui fala a verdade prática, tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Então, amados irmãos, o ateísmo, ele não acredita na existência de Deus. O materialismo, ele é pela matéria, das coisas materiais. E aqui, amados irmãos, fala, Deus lhe deu conhecer ao mundo. Vamos ler aqui Hebreus 1, versículo 1. Abra sua Bíblia aí de novo, Hebreus 1, versículo 1. Nós vamos ler o texto para nós entendermos também o contexto do texto, amém? Abra sua Bíblia, Hebreus, versículo 1, versículo 1 e capítulo 1, versículo 1. Fala o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, amados irmãos, aqui fala antigamente Deus usava os profetas. Qual era a função do profeta? A função do profeta era transmitir a mensagem do Senhor. E nós vemos, amados irmãos, que no começo, nós lemos lá no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, que Deus ele já existia antes da fundação do mundo. E aqui, amados irmãos, nós vemos que falava de maneira com os pais, com os reis. Então aqui, amados irmãos, Deus ele já existia antes da fundação do mundo. Então nós vemos que o ateísmo ele não acredita na existência de Deus. Ateísmo é uma pessoa ateu. Então aqui fala, Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Vamos lá, 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 4 e 4. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios 4, versículo 4. Fala o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não vos resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que Satanás ele usou as próprias pessoas para tirar da presença do Senhor. E aqui fala que cegou os olhos espirituais. Então, amados irmãos, nós devemos crer na verdade do Senhor. Aqui em Gênesis 1, 1 e 2 nós acabamos de ler. Vamos ler também Gênesis 1, 26 ao 28. Abra sua Bíblia em Gênesis 1, versículo 26 e 28. Um, 26 e 28. Ao 28. E disse-lhe Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo reto que move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. E Deus abençoou e deu-lhe: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, amados irmãos, aqui nós vemos que Deus, ele criou o homem para ser a imagem e semelhança dele. E aqui fala: façamos um homem à nossa imagem. Então, amados irmãos, façamos está no plural. Então, houve concílio entre Deus e o Espírito Santo para a formação do homem. E nós vemos, amados irmãos, que foi, que fala, ó, e criou Deus o homem, a imagem de Deus o criou, macho, fêmea, os criou. Então, Deus criou o homem e a mulher. Então, Deus criou o quê? O casamento. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, ó, continuando aqui o estudo, está no livro de Romanos, leitura bíblica em classe,
capítulo 1, versículo 18 ao 23. Nós vamos ler, amados irmãos, por causa do tempo. Nós vamos para a introdução, que fala o seguinte: nesta lição, vamos estudar o materialismo e o ateísmo. Pomos o materialismo e o ateísmo juntos, porque são as duas faces da mesma moeda, com os dois de seus princípios pressupostos semelhantes. Nas últimas décadas, vimos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo. Então, amados irmãos, então o ateísmo, ele aqui fala que é a matéria, é a única realidade que existe. Então, o materialismo, ele preocupa com as coisas materiais, com o carro, com a casa, com os bens materiais, com a riqueza. E esquece de Deus. E o ateísmo, ele não acredita em Deus. Não acredita na existência de Deus. Nós vemos, amados irmãos, que Deus, lá em Salmos 19, nós vamos ler aqui Salmo de Davi, capítulo 19. Abra sua Bíblia em Salmos 19. Que fala o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, Deus, ele criou tudo, criou os céus, criou a terra, criou o mar, criou os peixes. Então, amados irmãos, tudo foi manifestado pela glória de Deus. Então, Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, onipotente. Então, através do seu poder, ele criou o homem, criou a mulher, criou todos os animais. E aqui fala a excelência da criação e as suas leis, assim como a palavra de Deus. Então, nós cremos na existência de Deus. Então, nós vemos, amados irmãos, que o materialismo e o ateísmo é uma filosofia. Então, eles vão contradizendo a palavra de Deus. E nós, amados irmãos, devemos combater as heresias, devemos combater os falsos ensinamentos. E aqui fala o primeiro ponto: compreendendo o materialismo e o ateísmo. Agora não vou falar o que é materialismo, o que é ateísmo. O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual. Olha para você ver. O materialismo, ele nega a realidade espiritual. Nega que Deus existe. Nega os seus milagres. Então, aqui, amados irmãos, nós vemos que o materialismo, o homem, na doutrina materialista, ele preocupa só com os bens materiais, com as coisas que possui aqui na terra. Não preocupa com Deus, o Criador. Nós sabemos que Deus, ele criou tudo e ele é o dono de todas as coisas. O homem, ele é mordomo. O homem, ele é o administrador das coisas. O homem não é nada. O homem, a Bíblia diz que o homem veio do pó e do pó tornarás. Então Deus fez o homem do pó da terra. Então a Bíblia diz que soprou em suas narinas o fôlego da vida e fez alma vivente. Então o homem, ele possui espírito, alma e corpo. E nós vemos, amados irmãos, eles não creem na vida espiritual, não creem nas coisas espirituais, só as coisas materiais, as coisas que possui aqui na terra, as coisas da matéria. Então, o materialismo é isto. E aqui fala, amados irmãos, o materialista entende que não haver outra realidade além do material. A religião se torna desnecessária. Então, para eles não existe Deus, não existe religião, existe só as coisas para se enriquecer. Então, amados irmãos, nós vemos que aqui fala, continuando, a religião existe em função de uma realidade revelada, que encontra no domínio de matéria. Dessa forma, o materialismo diz que os milagres tornam-se não apenas desnecessários, mas impossíveis de existirem. Olha para você ver, os materialistas não acreditam no milagre. Nós, como cristãos, nós acreditamos no milagre. Nós vemos que o milagre nós não temos, mas é um dom de Deus que Deus nos dá. O dom é um presente. Deus nos dá esse presente. E é através desse presente que Deus nos dá o poder, a força. Nós sabemos que o poder nós não temos a força de Deus. Através da força nós temos o poder.
E disso, amados irmãos, nós temos essa força para ter o poder de... não nós que temos poder, mas através do Espírito Santo em nossa vida para realizar os milagres. Então, nós vemos, amados irmãos, que o materialismo não acredita nos milagres. Então, amados irmãos, Hebreus 1:1, vamos ler aqui. Abra sua Bíblia em Hebreus 1:1. Nós vamos ler aqui novamente esse texto, que fala o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras. Olha pra você ver. Deus falou muitas vezes, de várias maneiras. Nós vemos que Deus, ele usou o Elias. Nós vemos que Deus usou Eliseu. Nós vemos que Elias, ele falava através do Espírito Santo. Nós vemos que o rei Acabe, ele conduzia o povo de Israel para outros caminhos, adorar outros deuses, os deuses minúsculos. Nós vemos que a rainha Jezabel queria matar Elias. Elias teve que fugir numa caverna. E ali nós vemos que Deus enviou o anjo para falar com Elias. Sai da caverna, porque eu quero estar uma intimidade contigo. Nós vemos que Elias, ele teve que fugir para não ser morto. E nós vemos, amados irmãos, que a rainha Jezabel, todo mundo queria matar Elias. E nós vemos, amados irmãos, que Elias, ele falava que Deus não estava aceitando aquilo, a idolatria. Nós vemos que o rei Acabe infiltrava o povo para desviar a direção a qual Deus falou com Elias para que o povo adorasse a um Deus único e verdadeiro. Então, o rei Acabe, ele desviava disso. Desviava o povo para o pecado. E nós vemos, amados irmãos, que Deus usava os seus profetas para avisar. Também o profeta Oséias também, Deus usava o profeta Oséias. Ali o povo estava contaminado, o povo de Israel estava contaminado. E Deus usava os profetas para exortar, para edificar, para consolar. E nós vemos, amados irmãos, aqui fala que Cristo, ele é superior dos anjos. Nós vemos que Cristo, ele é tudo, amados irmãos. Cristo, ele também é como o Filho de Deus. Nós vemos que Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Deus é um só. Nós vemos, amados irmãos, então, nós vemos, amados irmãos, que o materialismo, ele não acredita nas coisas espirituais, nas coisas que Deus faz. Aqui, o ateísmo. Agora nós vamos falar sobre o ateísmo. O que significa a palavra ateísmo? Da mesma forma, bem assim, o ateísmo é uma doutrina que nega a existência de Deus. Então, nós acabamos de ler o texto aqui, Gênesis 1:1. Agora, então, amados irmãos, nós vemos que o ateísmo, ele nega a existência de Deus, nega que Deus existe. O que é ateísmo? É uma pessoa ateu que não acredita em Deus, em nada. E nós precisamos pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho. O evangelho significa o quê? A boas novas de salvação. Nós temos que falar que Deus, ele existe. Deus, ele é o dono de todas as coisas, ele é o dono do universo. E tudo foi feito através do poder de Deus. Deus colocou tudo aqui na terra de maneira perfeita. Então, amados irmãos, o ateísmo, ele não acredita na existência de Deus. E de faz constatação que o ateísmo ainda com as mãos dadas. Então, eles são mão dada com o materialismo. O materialismo é das coisas materiais. E o ateísmo não acredita na existência de Deus. Ambos negam a realidade. Então, tudo isso, amados irmãos, é uma seita, é uma heresia. Então, amados irmãos, como nós lemos lá em 1 Timóteo, nós lemos lá no começo da lição que nós estamos estudando. Vamos ler aqui, amados irmãos, 1 Timóteo. 1 Timóteo 4 fala o seguinte: mas o Espírito explicitamente diz. Qual Espírito é esse? O Espírito do Senhor. Assim diz o Senhor, que nos últimos dias apostarão alguns da fé. Então, apostarão, desviarão da fé, negarão a fé. E ouvirão espíritos enganadores. Então, o espírito do diabo e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens. Então, homens que falam as coisas e não cumprem, falam mentiras.
tentando catalisar sua própria consciência, proibindo o casamento, é ordenado. Então, nós vemos que o casamento ele é ordenado por Deus, é constituição divina. Então, nós vemos, amados irmãos, que o ateísmo, ele não acredita na existência de Deus. Então, nós precisamos pregar sobre essa doutrina que é contra a palavra de Deus. Então, eles pregam contra a existência. Nós pregamos sobre a existência de Deus, que Deus existe. Deus, ele formou o homem do pó da terra, formou a mulher. Nós vemos, amados irmãos, que Deus formou primeiro o homem. Nós vemos que a Bíblia diz que Deus fez um sono profundo em Adão. Adão adormeceu. Naquele momento que ele adormeceu, o Senhor fez cirurgia plástica em Adão, tirou uma das suas costelas e formou a mulher, que é a Eva. E nós vemos, amados irmãos, que ali, nós vemos que a costela de Adão, nós vemos que a mulher, ela é a companheira, é a adjuntora do homem. E nós vemos, amados irmãos, devemos pregar também sobre a existência. Então, Deus, ele existe. Deus, ele fez tudo através das suas próprias mãos. Nós vemos, amados irmãos, que até as células foi Deus que formou as células para o homem se viver. Então, amados irmãos, então tudo foi feito através da cirurgia que Deus fez em Adão. Então, o homem é mais semelhança de Deus. Então, amados irmãos, devemos pregar que Deus, ele existe. Deus, ele é criador. Então, amados irmãos, continuando aqui, que fala o seguinte: o materialismo postula que a matéria é a única realidade que existe. Olha pra você ver. Eles acreditam só na matéria, só as coisas da terra, só as coisas, carro, casa, as coisas terrenas. Mas ele não acredita que foi Deus que fez tudo isso. O ateísmo é a mesma coisa, não acredita na existência, não acredita em Deus, não acredita que Deus existe. Então, amados irmãos, e aqui fala sobre as consequências do pecado. No segundo ponto, a raiz do materialismo e do ateísmo, a consequência do pecado. Biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda. Nós vemos, amados irmãos, que em Gênesis 3, nós vemos lá sobre a serpente, que era sagaz, tentou aquele casal. Nós vemos, amados irmãos, que eles pecaram por sua vontade. A serpente simboliza Satanás. Não forçou o casal pecar. Na Bíblia não fala o fruto que é a maçã, simboliza a maçã. A Bíblia fala o fruto, não fala que fruto que é. Mas nós vemos, amados irmãos, que eles pecaram por sua vontade, porque Deus já tinha avisado que ali, se eles comessem da árvore do bem e do mal, ali eles morreriam espiritualmente primeiro. Que nós vemos, amados irmãos, que espiritualmente é o espírito e a alma. Depois o corpo, que é fisicamente, depois a morte eterna. Então, existem 3 mortes. Então, a primeira morte foi a morte espiritual. Então, através de um homem, veio para toda a humanidade. Então, amados irmãos, o pecado, ele traz consequência. Então, aqui, amados irmãos, nós vemos que o ateísmo, ele não acredita em Deus, não acredita na existência do Deus Todo-Poderoso. Então, nós vemos que Deus, ele criou tudo. E aqui fala, com a entrada do pecado no mundo, a iniquidade, consequentemente, a rejeição de Deus. Então, nós vemos que, através do pecado que teve na humanidade, o povo rejeitou o próprio Deus. Então, amados irmãos, então nós que conhecemos o Evangelho, ele é boas novas. Então, através do Evangelho, que convence o homem do pecado e do juízo, através do Evangelho, nós sabemos que o homem, ele se arrepende e transforma em um novo homem. E aqui fala, amados irmãos, observamos que o apóstolo declara que Deus tem poder conhecido através das coisas criadas. A criação revela o Criador. Eles deveriam conduzir os homens, buscarem e glorificarem a Deus. Contudo, isso não acontece porque os homens de sábios se tornam tolos. O salmista destacou, disse, quando fala Nércio é sem juízo, é a pessoa tola. Então aqui não há coração, disse o Nércio, no seu coração não há Deus. Olha para você ver, Salmos 35, versículo 1. Vamos ler esse texto aqui. Salmos 35, versículo 1.
fala o seguinte: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, pelejo contra os que pelejam contra mim. Deixa eu ver se... Perdão, amados, né? É Salmo 35, Salmo 53. Perdão aí. É Salmo 53, versículo 1. Fala o seguinte: disse o nécio, no seu coração não há Deus, tem se corrompido, tem cometido abominação de iniquidade. Não há que ninguém faça o bem. Então, amados irmãos, o ímpio, ele se corrompe. O ímpio não acredita em Deus. Nós sabemos que o nécio é uma pessoa sem juízo. E nós vemos, amados irmãos, então, através disso veio o pecado. A prática do pecado, a iniquidade. O que é pecado? É o alvo. Então, amados irmãos, o pecado, ele traz estrago para a vida espiritual. Então, aqui fala a cegueira espiritual. O pecado é a causa primária da impiedade humana e, consequentemente, a fonte do materialismo e do ateísmo. Então, amados irmãos, através do pecado, veio as coisas erradas. Então, nós vemos que Satanás, ele engana para tirar a pessoa do foco da presença do Senhor. Então, amados irmãos, precisamos pregar a verdade. Nós vemos que a apologética que nós estamos estudando é a defesa da fé, é a defesa dos princípios bíblicos da palavra de Deus. Então, amados irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é tudo em nossa vida. Então, amados irmãos, nós vemos que a cegueira espiritual, o mundo está com a cegueira espiritual. O mundo não vê o verdadeiro Deus por causa do quê? Por causa do pecado. Então, aqui fala que cegou os entendimentos dos incrédulos para que não resplandeça o evangelho da glória de Deus, que é Cristo, é a imagem de Deus. Então, o pecado cegou as vistas das pessoas. Então, o pecado tira a comunhão com Deus. Então, amados irmãos, e aqui fala, o diabo trabalha no coração dos incrédulos e cega a realidade espiritual. O homem, endurecido pelo pecado e cego pelo diabo, não consegue enxergar Deus mesmo, revela de forma bem clara e objetiva, como descreve as cartas de Romanos. Então, amados irmãos, então, o pecado cegou tudo, cegou o homem, para que o homem não resplandeça a ver a luz de Deus. Mas quando o homem ele aceita Jesus e naquele momento se arrepende dos seus pecados, nós vemos que a Bíblia diz que ele torna-se filho de Deus depois do seu arrependimento. Então aqui, amados irmãos, o materialismo e o ateísmo são consequência direta do pecado e da cegueira espiritual, idealizado pelo Deus deste século. Então um Deus mundano, um Deus desse século, Satanás. Então, amados irmãos, Satanás veio para enganar com essas filosofias, enganar que não existe Deus. O homem não tem um coração incrédulo. Mas, amados irmãos, nós sabemos que Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Então, amados irmãos, nós como servos do Senhor, nós devemos combater a incredulidade, devemos combater a cegueira espiritual, devemos combater tudo que contradiz a palavra de Deus. O terceiro ponto para nós encerrarmos aqui a lição, que fala o seguinte: pressupostos das doutrinas materialistas e ateísmo, negação da existência de Deus. Como vimos, materialismo e ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível. Então, o materialismo, ele acredita só na matéria, acredita só nas coisas terrenas. Nós sabemos, amados irmãos, que o dinheiro, ele, sendo sabendo usado, ele é bênção. Mas se você deixar de ultrapassar aquilo que você deixa Deus em segundo plano, se torna o quê? Pecado. A Bíblia diz que o amor apegado ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, amados irmãos, o materialismo, ele pensa nos bens, na riqueza do dinheiro. O dinheiro, nós sabemos, amados irmãos, o dinheiro, sem o dinheiro você não compra nada. O dinheiro, tem que saber usar o dinheiro. Então, amados irmãos, a Bíblia diz que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. Deus, ele é centro em nossa vida, cristocêntrico. Então, Deus é o centro. O homem não é o centro de todas as coisas. Quem é o centro é Deus. E nós vemos, amados irmãos, que o materialismo,
Ele preocupa com o quê? Do capitalismo. Preocupa com o quê? De ter mais dinheiro. Como nós vemos, amados irmãos, aquelas pessoas que estão na política. A política também, nós vemos que briga de dois lados, da esquerda e da direita. Um querendo ser maior que o outro. Um querendo ter mais fama do que o outro. Um querendo ter mais dinheiro que o outro. Nós vemos, amados irmãos, que nós devemos pedir a Deus para nos dar sabedoria para votar. Se o comunista entrar no Brasil, é só Deus mesmo para nos ajudar. Porque nós sabemos, amados irmãos, que o comunismo não é de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que é briga de poder para ter muito dinheiro. E nós vemos, amados irmãos, que nós temos pedindo a Deus sabedoria. Então, aqui, amados irmãos, continuando aqui. Nesse caso, ambos dizem que firmam em prova científica para negar a existência de Deus. E das mesmas verdades, contudo, a negação de Deus por parte do ateu. Então, o que é ateu? Ateu que não acredita em Deus, não acredita em nada de Deus. Então, amados irmãos, aqui as escrituras dizem claro que Deus manifestou. Então, Deus ele manifestou com seu poder. Então, amados irmãos, o fôlego que nós respiramos, quem deu? Foi Deus. Essa saúde que nós temos, quem deu? Foi Deus. O casamento que nós temos, quem deu? Foi Deus. Tudo vem através de Deus. É Ele que dá tudo. Ele que é o dono de todas as coisas. O homem não é nada. O homem, ele é pó e cinza. Quem é maior de tudo? É Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que o ateísmo, ele não acredita em nada. Não acredita no poder de Deus. Não acredita no milagre. Não acredita em nada. Então, amados irmãos, vamos pregar a verdade. Pregar que Deus, ele existe. Deus, através dos seus profetas, que usa os seus profetas para transmitir a mensagem do Senhor, tanto para consolar, para edificar e exortar. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus, ele é tudo. E aqui fala, em outras palavras, o ateu depende que não há fé nele, não há ciência, para terminar provas que Deus não existe. Uma vez que ele manifestou claramente, Deus não está longe de cada um de nós. Então, amados irmãos, o ateu não acredita em nada, não acredita em milagre, não acredita em prosperidade, não acredita em nada. Então, amados irmãos, precisamos pregar para o ateu, falar que Jesus salva, Jesus ele cura, ele liberta e leva para o céu. Então, a função da igreja é tirar o povo do pecado, porque eles estão andando em caminhos errados. Nós sabemos, amados irmãos, eles estão andando como cegos, como a Bíblia diz, como a revista diz, eles estão andando cego, não estão tendo visões espirituais para esse caminhar. Então nós, como nós temos visões espirituais, nós temos a luz do Espírito Santo em nossa vida. Precisamos pedir a Deus para nos ajudar, ensinar a eles que existe um Deus, existe o Deus Todo-Poderoso. E então, amados irmãos, a função da igreja é pregar, é anunciar as boas novas de salvação. E aqui, amados irmãos, não é errado, portanto, dizer que o homem é coroa da criação. Contudo, o materialismo e o ateísmo negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Então, amados irmãos, nós vemos que o ateísmo não acredita na criação, não acredita que o homem foi formado por a terra. O materialismo não acredita nas coisas de Deus espirituais. Então, amados irmãos, então eles não acreditam em nada. Aqui fala que a alma ela é imortal. Nós sabemos, amados irmãos, que o homem possui 3 partes, espírito, alma e corpo. Em 1 Tessalonicenses 5:23 fala, santificai o vosso corpo, alma e espírito, e sejam irrepreensíveis. Então, amados irmãos, nós sabemos que o homem possui espírito, alma e corpo. Quando o homem morre sem Jesus, o corpo dele, ele vai para o pó. O corpo dele é mortal, vai para o pó. Mas a alma, ela tem vida depois da morte. A alma, ela vai, se a pessoa morrer sem Jesus, vai para o Hades. E o espírito volta-se para Deus. E aquela pessoa que morre com Jesus, vai para o paraíso.
O corpo vai para a terra, mas a alma vai para o paraíso e o espírito volta-se para Deus. Então, a alma, ela tem vida depois da morte. Então, a alma e o espírito é imortal e o corpo é mortal. Por que existe morte? Por causa do pecado. O homem não era para morrer, o homem era para viver eternamente, mas por causa do pecado, houve as consequências. Amados irmãos, para nós terminarmos aqui a lição, quando nós estamos estudando sobre apologética. Então, apologética defende os princípios bíblicos da palavra de Deus. Amém? Aqui fala a negação da existência de Deus, a negação da singularidade do homem. São pressupostos, materialismo e ateísmo. Vamos terminar aqui o quarto ponto. Nós falamos do primeiro ponto, né? Nós falamos sobre o primeiro ponto, sobre o compreender o materialismo e o teísmo. O segundo ponto, nós falamos sobre a raiz do materialismo e teísmo. O terceiro ponto, nós falamos sobre pressuposto das doutrinas materialistas e teístas. E o quarto ponto, para encerrarmos, para nós fecharmos a lição, que vai falar sobre respondendo os materialistas e teístas. Então, agora vamos responder na Bíblia para aquelas pessoas que falam que não existe Deus. Então, aqui, ó, afirmando as verdades da Bíblia, qualquer resposta do materialismo e do ateísmo, os seus derivados como neoteísmo, precisa participar das escrituras sagradas. Então, a pessoa precisa participar dos estudos bíblicos, precisa fazer o curso teológico, precisa participar da escola bíblica dominical. Para quando as pessoas virem para refutar vocês, vocês têm a palavra de Deus. Amém? Então, amados irmãos, a Bíblia diz, errai-vos que não conheceis nem a palavra de Deus, nem a escritura. Então, precisa ter conhecimento, precisa buscar a palavra de Deus. Amém? E aqui fala, ó, e na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus, de forma que precisa ser. Então, nós vemos que a Bíblia ela não possui erros. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então, amados irmãos, a Bíblia fala que o homem ela é semelhança de Deus. Então, Deus ele criou tudo, criou com perfeição. A Bíblia diz que no sétimo dia ele descansou. Então, amados irmãos, o homem não, o ateísmo não acredita na existência de Deus, não acredita que Deus criou o mundo, que o mundo foi gerado pelos homens. Não é desse jeito. Deus ele criou o homem, criou o mundo. Porque não fosse Deus, não existia o mundo, não existia o homem e a mulher. Então, amados irmãos, continuando aqui, ó. A mesma Bíblia diz que pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, da mesma maneira que aquilo que vê não foi feito, é aparente. Então, nós vemos que a fé, nós não vemos, mas nós cremos. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e se esperam. Amém? Amados irmãos, nós estamos já há 37 minutos que nós estamos falando aqui da lição. Então, nós vamos tirar as coisas principais do texto aqui da lição para nós não prolongarmos o vídeo. Amém? Fazendo uso correto da razão. O ateísmo e o materialismo. Então, nós acabamos de falar sobre o ateísmo. Então, ateísmo, aquele que não acredita em Deus. Aquele que não acredita que Deus existe. E o materialismo é das coisas materiais. Aqui que o homem só pensa nas coisas materiais. Não pensa em Deus. Então, aqui fala, ó, contudo convém aquilo que domina a ciência. Olha pra você ver. A ciência diz, eu já vi várias na reportagem que a ciência fala que hoje vai chover. Tudo bem, a ciência vai falar que hoje vai chover. Mas quem manda o tempo? É a ciência ou é Deus? É Deus. Se a ciência fala que não vai chover, e se chover, porque é Deus que permitiu. Então a ciência, amados irmãos, a ciência, ela promove o tempo. Promove que o tempo vai chover. Exemplo, né? Mas não vai chover. Por quê? Porque é Deus que previne. O homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Então, amados irmãos, nós vemos que as células que é feito no homem, o fósforo, o fósforo que tem no corpo do ser humano, nós sabemos, amados irmãos, tudo foi formado por Deus. Então, nós vemos que o DNA, o RNA, perdão, é isso mesmo, que são formados por Deus. Deus que formou isso tudo, amados irmãos, foi Deus que formou. Então, a ciência, ela
não nega a existência, mas confirma. Olha pra você ver. Não nega a existência, mas confirma. Então, amados irmãos, nós vemos que tudo que a existência, a ciência fala, é verdade. Porque é Deus que é o dono de todas as coisas. Aqui fala, isso significa, vamos ler aqui 1 Tessalonicenses 5:23, que nós falamos aqui antes no estudo, mas vamos ler aqui novamente esse texto aqui. Abra sua Bíblia aí. 1 Tessalonicenses 5:23. Que faz o seguinte: o mesmo Deus de paz nos certifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pra você ver, ó. Santificar em tudo, o espírito, a alma e o corpo. Então, o homem possui 3 partes: espírito, alma e corpo. Então, o homem é tricotômico. Então, possui 3 partes. Então, amados irmãos, o homem não possui só o corpo, o homem possui o espírito, a alma. Então, amados irmãos, nós sabemos que quando o homem morre, vai para o pó, ele é mortal. Mas quando depois que morre, a alma ela tem vida. A Bíblia diz que a alma pode, a pessoa pode morrer sem Deus e ir para o Hades, ou tá falando igual eu falei no princípio, ou a pessoa morrer com Jesus vai para o paraíso. E o espírito volta para Deus. Então, a alma ela tem vida depois da morte. Então, amados irmãos, então para nós cremos, então precisamos falar para essas pessoas que não acreditam na existência de Deus, acreditar que a alma, ela tem vida, a alma, ela é imortal, o espírito é imortal, mas o corpo é mortal. Então, nós devemos pregar, amados irmãos, nós devemos defender os princípios bíblicos, a verdade bíblica. A Bíblia, ela não muda. O homem pode até mudar a Bíblia, pode até atualizar, mas a Bíblia já é atualizada. Então, amados irmãos, nós vemos que foi 40 escritores que escreveu a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Nós vemos que são 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Aqui fala, mais irmãos, a razão faz que devemos ter fé também em nossa razão, quando expressarmos a confiança em Deus. Aqui fala, ó, o 4º ponto. A igreja se posiciona diante do materialismo e do ateísmo, afirma que as verdades bíblicas, fazendo o uso correto da razão, nós precisamos se posicionar, irmãos. É um despertamento para a igreja do Senhor, para que nós possamos combater as heresias, combater as seitas e pregar a palavra de Deus, que é a palavra que ela é viva e eficaz. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa palavra de Deus é ela que liberta, ela que salva. Amém? Então, amados irmãos, quando nós estamos falando aqui que é apologética, apologética é aquela que defende os princípios bíblicos, defende a palavra de Deus. Então aqui, ó, conclusão, vimos que a ideologia do materialismo e do ateísmo tem revigorado nesses últimos tempos. Então, como a sutileza, então os enganos de Satanás. Satanás, ele veio manso, ele veio suave para enganar. Então aqui fala, a Bíblia diz que é uma pessoa de algo delicado, meigo, suave. Então, ele veio suave para enganar. A Bíblia diz, amados irmãos, ele vem para enganar. Muitas pessoas falam, Satanás, ele vem para assustar, ele vem com os 2 chifres. Não, mas irmão, Satanás não vem para assustar as pessoas, não. Satanás, ele tem a sua maneira, as suas estratégias para enganar, para tirar a pessoa da presença do Senhor. Então, amados irmãos, precisamos estar orando, precisamos estar em constante oração, vigilante, atento, para que nós não caímos nas tentações de Satanás. Nós sabemos que nós podemos ser tentados, mas a Bíblia diz, amados irmãos, não devemos ceder à tentação. Então, como Jesus ele foi tentado ali, depois que ele depois que saiu das águas, foi batizado por João Batista, e é que a pomba que desceu sobre Jesus, que simboliza o Espírito Santo, quando ele saiu da água, foi batizado, e foi para o deserto, ali começou seu ministério, ali foi tentado pelo Satanás. 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que ele teve fome, ele veio como homem, como nós, seres humanos, teve fome, teve sede, mas ele venceu as tentações. E ainda falou, desce aí, porque darei todas as riquezas do mundo, se prostrares e me adorares. E ele disse, só adorarás ao Senhor teu Deus. Naquele momento, Satanás se retirou de Jesus. Então, amados irmãos, Jesus ele venceu as tentações.
Então, amados irmãos, não devemos vencer as tentações, precisamos vencer os ataques do inimigo, os ataques que vêm contra a igreja do Senhor. A Bíblia diz que a igreja do Senhor, ela é eleita do Senhor, amém? Está aí orando e nós vamos, para o próximo vídeo, amados irmãos, vamos estudar sobre a sutileza da ideologia contrária à família, amém? Então, espero, irmãos, no próximo vídeo eu estarei orando, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por todo, Senhor, por esse maravilhoso estudo, ó Pai. Abençoa cada vida, Senhor. Que nós possamos mais e mais pregar o Teu Evangelho, ó Pai. Pregar para esse mundo, Pai, que está corrompido, Pai, está, Senhor, cego espiritualmente, ó Pai. Que nós possamos pregar que Jesus salva, Jesus cura, liberta e leva para o céu. Ó Pai, na função da igreja, a função nossa, ó Pai, é pregar a verdade. A Bíblia diz, meu Deus, que a verdade ela vai libertar. Então, amados irmãos, Senhor amado, que nós possamos pregar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo. Amém. Então, espero, irmãos, gostem desse vídeo, compartilha, deixa aí seu joinha de apoio. Amém? Que Deus abençoe a todos.